Olá, aqui Ana e André para mais uma análise. Hoje a gente mergulha num material bem interessante do editorial Quanto Docs, é a história de Royal Raymond Rife. Isso aí. A ideia é a gente pegar os pontos principais dessa narrativa, né? Que fala de um cientista, umas invenções que o texto diz serem revolucionárias e por que ele teria sumido da medicina tradicional. Exato. O texto descreve o Rife como, assim, um gênio da ciência. Fala de estudos em Johns Hopkins, reconhecimento fora do país, até doutorado honorário em Heidelberg. Mas o foco mesmo é na tecnologia que ele criou lá nos anos 30. Vamos começar pelo microscópio universal. Opa, vamos lá. E olha, segundo o texto, não era um microscópio qualquer, não. A fonte fala que ampliava 60 mil vezes, o que, né, para a época já seria uau. 60.000? Pois é. Mas o ponto-chave mesmo, pelo que eles descrevem, era conseguir ver micro-organismos vivos. Vírus, inclusive. Tá, mas como ele teria feito isso? O material explica? Era algo com frequências de luz, né, que faziam ressonância com o micróbio. Isso, tipo a assinatura espectral de cada um. Aí eles brilhavam, ficavam visíveis com uma luz especial lá, coordenada. E o principal, sem precisar usar corante, sem fixar, sem matar uma amostra, sabe? Ah, entendi. Que é o problema do microscópio eletrônico, né, que a gente usa hoje, mas Exato. O eletrônico não vê nada vivo, e essa técnica dele, que o texto chama de heteródina, parece que combinava frequências para gerar uma onda visível. Foi assim que ele teria identificado o tal vírus do câncer, o Cryptosides primordialis. Isso ainda nos anos 20. nossa, nos anos 20. E depois de conseguir ver, ele foi além, né? O texto fala em usar a mesma ideia de ressonância para destruir os patógenos. A tal taxa oscilatória mortal, ou TOM, exatamente. A ideia, que parece coisa de filme, né? Era encontrar uma frequência específica que fizesse o micróbio desintegrar. Tipo a taça de cristal que quebra com a nota certa, mas sem afetar o tecido saudável em volta. Que doideira! E eles dão alguma base para isso? Tipo algum estudo? Olha, o texto cita, sim, um estudo clínico de 1934. Diz que foi supervisionado por um comitê médico da Universidade da Califórnia, do Sul. E a alegação é chocante, Qual? que 100% dos pacientes de câncer em estado terminal foram curados em uns 90 dias. 100%? Puxa vida. É o que está no texto. Uma alegação assim enorme, né? E segundo eles, foi aí que a coisa começou a virar. Ah, imagino. É aí que a narrativa entra no porquê ele teria sumido, então? Isso. O argumento do material é que uma cura assim tão ampla, né, principalmente para o câncer, seria uma ameaça direta para a indústria farmacêutica, para os hospitais, todo o modelo de negócio da época. Faz sentido dentro dessa lógica. E aí o texto começa a detalhar uma série de eventos que eles interpretam como uma campanha para abafar o RIF. Falam do Maurice Fishbein, que era um cara importante da Associação Médica Americana, a AMA. Tentaram cooptar ele, é isso? Comprar a tecnologia? Pelo que o texto diz, sim. Tentaram, ele não aceitou, e depois dessa recusa aí, a narrativa descreve um monte de problema. Que tipo de problema? O texto lista várias coisas, olha. Roubo de equipamento, de anotações, vandalismo nos microscópios dele, até o incêndio num laboratório parceiro que estaria confirmando os achados, Nossa Senhora. e ainda falam de um processo judicial contra a empresa que fazia os aparelhos do RIF, a Beam-Ray Corporation. E deu em que esse processo? Então, segundo o texto, o RIF ganhou a causa, mas a empresa quebrou por causa dos custos com advogado e tudo mais. Ou seja, parou a produção dos aparelhos. Caramba, que sequência. E não para aí. O material diz que os médicos que apoiavam o RIF sofreram retaliação, perderam verba, sabe? E que os jornais médicos simplesmente se recusavam a publicar qualquer coisa sobre a terapia dele. Também mencionou a resistência da medicina da época a ideias novas, né? Como o tal do polimorfismo viral. Isso, a ideia de que micróbios podiam mudar de forma, que não era bem aceita. Então veja bem, é importante a gente frisar isso. Estamos contando a história e as razões do jeito que o editorial Quantum Docs apresenta, tá? Sim, claro. A narrativa que eles constroem é essa, de uma supressão deliberada por causa de dinheiro e por resistência ao novo. O resultado final, segundo essa fonte, foi que o RIF acabou
Bom, caindo no esquecimento, o texto menciona que ele teve problemas com o alcoolismo, morreu em 1971 e o trabalho dele ficou meio perdido. Só ressurgiu bem depois, né? Décadas depois. Só lá por 1986, em meios mais alternativos. E hoje em dia, O texto fala alguma coisa? fala que existem aparelhos modernos, supostamente baseados na tecnologia dele, mas alerta que tem muita variação de qualidade, de preço, e que a terapia continua fora da medicina convencional, embora, segundo eles, seja usada em veterinária. Entendi. Então, o que fica dessa análise toda, né? A gente tem essa narrativa de uma descoberta que podia ter mudado tudo e uma suposta conspiração para enterrar essa descoberta. O texto deixa a gente pensando nessa briga, né? Entre uma inovação que quebra tudo e os interesses de quem já está estabelecido. O poder econômico, as instituições. Fica aquela pulga atrás da orelha, né? Quantas outras histórias parecidas podem existir por aí, escondidas nessa relação complexa entre ciência, dinheiro e poder? É algo para a gente refletir mesmo. Bom, queremos agradecer a todo mundo que ouviu a gente pela conexão. E fica a sugestão para continuar acompanhando o trabalho lá do pessoal. Nas redes sociais é @QuantumDocs. Isso, @QuantumDocs. Tem também o site de estudos e pesquisas, que é estudos.quantumdocs.space. E o portal principal, quantumdocs.space. Vale a pena conferir. Obrigado, pessoal. Obrigada e até a próxima.